Machado de Assis, Dom Casmurro. Capítulo 1. O título: Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos podem ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam de meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos meus amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes: Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixa essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fundos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores. Alguns, nem tanto. Capítulo 2. Do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste a imprimi-lo. Mas, vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei, na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz, e o mesmo prédio assombrado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal dessas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações, e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Maximisa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já essa estava assim, decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era o gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido.
Tenho chacarinha, flores, legumes, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste de vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim é evidente. Era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falta eu mesma. E esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparado, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo. Como se diz nas autópsias, o interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa. Há certos respeitos. Aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta. E de memória, conservo alguma recordação doce e faceira, doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois, pensei em fazer uma história de subúrbios, menos seca que as memórias de Padre Luís Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse algum. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como os poetas. Não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Fiquei tão alegre com essa ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Maximisa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho e vou deitar o papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Ia, começamos a